Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myoho Renge Kyo, 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 Namum Myoho Renge Kyo. Força infinita do universo, força infinita do universo, vinde, 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 abri nossos caminhos, libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Força infinita do universo, vinde, 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 abre nossos caminhos, libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Força infinita do universo, vinde, 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 abri nossos caminhos, libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, para mim, para minha família, para meus antepassados, para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo, Namum Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fechemos nossos olhos. Inspira, expira. A expiração é pela boca e retraímos o ventre. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Sinta a suavização em calma. Sinta a luz que vem do alto
te envolve em todos os corpos, em todos os chakras. E você se beneficia, sentindo a paz, a luz e o amor. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém a suspeitar e louvar ainda na vida terrena, terá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva Excelência Universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distantes, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Agora, vamos nos concentrar em Buda, em Jesus, em Krishna, em todos os seres bondosos que nos auxiliam e nos protegem. Vamos nos concentrar e abrir nosso coração de uma forma afetiva para todos. Que sejamos iluminados, que sejamos protegidos, que sejamos vivificados. Nosso lar receba essa intensa luz, em todos os cantos, em todas as paredes, em todos os alicerces, em todo o teto, em todos os objetos. Que as entradas e saídas do nosso lar e em todos os cômodos seja feita a guarda protetora. E que assim nos tornemos seres livres, harmoniosos e felizes, saudáveis e radiantes. Que a força infinita do grande Pai nos inunde e nos proteja, nos liberte, nos abra os caminhos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para a nossa família, para a nossa ancestralidade e para todos os seres da terra e fora dela. Amém, amém, amém. Namastê. Namumyo Harenkyo, 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 Namumyo Harenkyo. Capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode salvar com perfeição
todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo inteiro. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu. Atento às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envolvidos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais, utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento, apaga a chama das paixões. Se o conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que me comprova o Sutra do Lótus e a todo o Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como uma montanha sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, vista com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria,
como a flor de lótus e o rei das constelações, que além dos nhorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento, eu me dedico ao Nichiren grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial, vasto como o universo, excelência universal, onde Osei, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos, que possa ser superada as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração, e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com os meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus, que ainda não aspiram à benevolência, os impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros, seres o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através de meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de alcançar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude
e o poder transcendental desse sutra. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu Silêncio Universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e independente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao cimo inquieto, que nem por um instante conhece imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre o grande aspecto, sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e pensa naquilo que origina os Bosatsu. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no plano real, no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-los. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas. Praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê?
porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado profundo e infinito e alcançar plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem esse excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves, alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, 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 Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo do Daibhadata sobre Daibhadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão no inferno, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de alcançar Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitam e sigo, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e desprego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá sempre segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de flores e frutos, de joias também. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem como se estivesse sendo destruído pelo fogo.
repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos, que cultivam as virtudes, sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então, ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir a sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um pai mentiroso. Da mesma forma, sou o pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes e me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Sutra do Lótus, capítulo 20. O Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência, ao se aproximar o momento de sua morte. Já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar e um dia se tornariam Buda, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir este sutra do Lótus.
Somente após ocorrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente, de todo o coração, para, em suas sucessivas existências, encontrar os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. O Sutra do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bodhisattva, excelência universal. Ó Bodhisattva, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve-se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações instrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses sofrimentos, cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em quem consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança dos seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá, em breve, a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento.
Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos. Sagrados e insuperáveis, eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Raja Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, e a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha plena consciência dos ensinamentos búdicos, dos ensinamentos de Jesus Cristo, de Krishna e de todas as forças espirituais, de todos os protetores que nos iluminam. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para minha família, para minha ancestralidade, e tudo se cumpre aqui e agora por direito divino. Que as forças infinitas do céu, da terra, do mar, da luz, das estrelas vibrem conosco por toda a eternidade. Que essa luz bendita do grande Pai se estenda para todo o nosso planeta num trabalho de purificação incrível e que sejamos seres livres, independentes, saudáveis e felizes. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Namastê. Agora, nesse momento, feche seus olhos. Pense nos seres de luz, nos seres de amor, em todos os seres em quem você deposita fé. Sinta-se cercado por eles e eles estendem as mãos sobre a sua cabeça e te abençoam. Te abençoam com uma luz vibrante azul, 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 que penetra todos os corpos e todos os chakras. Em seguida, eles emitem uma luz dourada, que te traz alegria, força, disposição e energia. E agora, eles emitem a luz cor-de-rosa, que é a luz do amor incondicional. Sinta-se totalmente dentro da chama divina trina, azul, dourada e rosa, à frente, atrás, à esquerda, à direita, e dentro, através do chakra coronário. E essa chama divina trina se estende para todos os que estão nos ouvindo e para todos os seres da Terra e fora dela. Faça o melhor que você pode. Liberte-se, liberte-se com amor, sabedoria e fé. Namastê.
Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Namum Myo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá. Ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-lo. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos neurais do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevado como a montanha sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais vastos, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além dos nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo e insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondio Serri, rei de medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos exagerados, que as faltas cometidas por mim, inadvertido inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo, Namum Myo Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertido inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados,
de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados frutos não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse fruto, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutta do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Sim, disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutta pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não aspiram a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a consciência imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos, isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer, como um símio tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta de todos os pré-julgamentos falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder sem pavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo. Pensa naquele que origina os bozatos. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. Oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Shariutsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação
Nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado, através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia do Buda são vastos, profundos, imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadato. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadato do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente, dentro de flores de lótus. Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo, Namu Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-as a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo poderes e habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias
Faze cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrerem, embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos eles guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas a ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte já esperada de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu, aqueles monges e monjas, leigos e leigos, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a explicação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monjas, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra. Qual é a realidade última? Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação do sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas rapidamente, alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. A corrida da casa. Tchau. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva. Atento às vozes do mundo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria,
e nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatz, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe, por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bosatz atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatz Excelência Universal. Ó Bosatz Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatz, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatz Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos cairão nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos dos patriarcas? A purificação dos poderosos dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade e do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas
e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão, a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, ao grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Miroku. Me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, e através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, posso limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos, zelosos, dispensem proteção, e após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, dos mentores do espaço, que tenha toda a proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Namo Myoho Renkyo, 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 Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável, com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeito e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Me integro ao sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo,
Namo Myoho Renge Kyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que me comprovam Sutra do Lótus e a todo Buda existente. Nas 10 direções eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo, tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como um oceano elevado como uma montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luz, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus e o rei de constelações, que além dos Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, inspiráveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas magníficos, potencial vasto como universo, excelência universal, Mondiazi, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semida, constante diligência, sol magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge Kyo, 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 que eu possa me superar, meu coração em pensamentos desverados, que as falsas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como um orvalho ao sol da manhã. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Na excelência de medos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros a caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra.
Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre Bodhisattva Excelência Universal. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre Bodhisattva Excelência Universal. Se a ilusão de sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medite sobre o real aspecto dos fenômenos. É chamada de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Grande Veículo, sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Veículo, se recitar o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade e últimos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido do paladar provoca mau karma, através dos 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e
e pensa na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberte todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um semi-inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o suco do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis 16 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação. Pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e dirigindo-se a Shariotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser encontrado e franqueado, de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o Budas confia egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e das perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, dos quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável e infinito, sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realidade alcançada pelos Budas é o ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente como são suas características, sua natureza, sua substância, seu condicionamento, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e em sua essência cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12 Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadata do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas às 10 direções, em local onde virão constantemente se sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade.
sediante dos Budas, surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas a realidade sempre é que permaneço empregando o ensinamento.
Permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma, para que se tornem aptos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes, sentindo-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as flores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores e mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. A vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou os dizeres que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu vivo para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-ão arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bosatz Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais e o poder de... A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra. Novamente, benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele inumeráveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattvas daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas,
que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas. Graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvirem a pregação dos ensinamentos não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra. Qual é a realidade última? Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida de incontáveis miríades de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Já foi falado. Sutra do Lótus, capítulo 25. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Se um conflito te levar, ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades, ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sabedoria, nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença, da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento, apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Invoca o poder do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ser dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte.
Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente. Contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutta do Lótus, capítulo 28, o encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal. As pessoas que no futuro aceitarem e recitar esse sutra estarão livres de cobiça, roupas, móveis, sofrimento, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em sua vida terrena, receberão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar, demonstrar respeito como quem reverencia o Buda. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os mortos, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar, respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Buda, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anã: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a perfeita e suprema e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e os obedeceram. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os
Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres, através da força da virtude decorrente desta leitura. Todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção, e após a minha morte, que eu seja consciente dos ensinamentos de Buda, de Jesus e Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e o alcance suprema, perfeita e insuperável iluminação. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e ao alcance suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatsu potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres livres, harmoniosos e felizes. Que toda a luz divina alcance nosso lar, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, eternamente. Assim é, assim será por direito divino. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino. Cumpra-se, 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 aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Agora que terminamos a leitura do Sutra, feche seus olhos, concentre-se em Jesus, em Cristo, em Buda. Sinta-se abençoado. Sinta que bênçãos caem do céu, como estrelas brilhantes, te envolvendo, te limpando, te curando, te libertando.